de toca-fitas e de automóveis e de estepes dentro da garagem do prédio? De quem seria a responsabilidade? Essa é a questão. Porque isso, a coisa está se proliferando, não se conhece um prédio que não tenha havido um problema dessa natureza, de roubo de toca-fita, ou de roubo de pneu, de estepe, roubo de gasolina, etc. De quem seria a responsabilidade? Alguém já me fez a seguinte pergunta: se o síndico contrata, eu simplesmente pago o meu condomínio, eu não tenho a ficha criminal da pessoa, eu não sei se o síndico coloca lá um bandido, um criminoso que tem uma ficha, uma folha corrida pregressa, uma coisa detestável, ele coloca. De quem seria a responsabilidade? Seria dele pessoalmente ou seria do condomínio? No caso, seria do condomínio. O problema da ação regressiva é um outro departamento, quer dizer, em primeiro lugar a responsabilidade seria do condomínio. Agora, existem algumas decisões, mais ou menos esparsas, dizendo o seguinte: se também o condomínio concorre para facilitar as coisas, também o condomínio não poderia ser responsável por isso. Vamos supor que o condomínio resolva deixar a chave nas mãos do manobrista. Ele fala: você coloca a hora que tiver vaga. E o manobrista nunca viu aquele automóvel, então ele resolve dar uma volta no quarteirão e destrói o automóvel. De quem seria a culpa? Do condomínio? A culpa em elegendo e a culpa em vigilando, que vem desde o tempo do direito romano, não tem nada de novidade, mas na realidade é a coisa inanimada da responsabilidade civil, que os franceses desenvolveram bem isso no século passado, né? E aqui no Brasil, José Aguiar Dias, que é o Papa da responsabilidade civil. Mas muita coisa, muito pouca coisa mudou. Os senhores sabem que hoje, dentro do estacionamento do shopping center, já tivemos furtos e a coisa chega às barras do tribunal: furto e estacionamento de shopping center. Se é gratuito, ele teria obrigado a pagar por isso. Ele está oferecendo um serviço gratuito, mas eu vou lá para comprar uma mercadoria, então eu não posso ser roubado. Muita coisa mudou, porque hoje nós temos o Código de Defesa do Consumidor, desde março de 1991. Então, vocês estão vendo que a coisa foi se alterando. Por exemplo, agora com a nova lei do inquilinato, a lei 8.245 de outubro de 91, que entrou em vigor em dezembro de 91, houve uma alteração importantíssima na lei do condomínio, dizendo o seguinte: que o inquilino, o locatário, pode participar nas assembleias ordinárias, onde se discuta o valor do condomínio, porque ele diretamente é interessado na despesa ordinária. O que vem a ser a despesa ordinária? Pagamento de empregados, manutenção, despesas com material de limpeza, etc. Tudo aquilo que não foi tudo aquilo que não foi extraordinário, quer dizer, reforma de elevadores, isso não, ou reforma de fachada, mas tudo aquilo que diz respeito à despesa ordinária, isso faz parte daquilo que o locatário tem interesse em saber, de forma que ele pode participar, coisa que até um ano e meio atrás ele não podia participar, ele ficava na mão do proprietário. Muito embora hoje saibamos que o condomínio representa uma parcela muito grande do aluguel, às vezes até 2/3 do valor do próprio aluguel. Tem pessoas que preferem alugar baixo para se livrar de um condomínio muito elevado. Hoje é a indústria do condomínio. Me perdoe aqui se tem alguns donos aqui de administradores, mas infelizmente é a realidade do Brasil. Não sou candidato a nenhum cargo eletivo, mas é a indústria da administração. Realmente hoje um condomínio é mais caro do que um aluguel. Isso é um alerta, é assustador realmente o preço. Isso por causa dos encargos sociais, e você sabe que custos de elevadores, etc. Mas, voltando ao tema central, portanto, a capacidade processual, capacidade ou legitimidade do síndico ou do administrador, urge que se faça essa distinção importante entre síndico e administrador. Em primeiro lugar, o síndico é aquela pessoa legalmente investida de poderes para tal, geralmente numa Assembleia Geral Ordinária, e ele terá o seu mandato, segundo a lei, de 2 anos, podendo ser reeleito. E o Conselho Consultivo é aquele conselho, geralmente de 3 membros, que irá fiscalizar, se considera as contas, e passando por seu crivo, depois chegaria e levaria à Assembleia dos Condóminos para aprová-las ou não, porque o síndico não pode aprovar as próprias contas, né? Então, teria que se submeter ao crivo da Assembleia Geral Ordinária para aprovar essas contas ou não aprová-las. E aí, se não se aprovar, qualquer condômino tem o direito de exigir prestação de contas. Qualquer pessoa pode exigir prestação de contas se ele acha que as contas não estão boas. Na questão do administrador, a grande polêmica que tem surgido nos pretórios é o seguinte: o administrador, simplesmente, ele tem legitimidade para representar o condomínio? Interrogação. Tem ou não tem? Porque, naquele caso que eu disse, do prédio que não tem condomínio legalmente constituído, evidentemente que tem que ser o administrador aquele que irá representar o condomínio.
E aqui é interessante notar, senhores, que muito nós poderíamos aplicar, isso que eu estou dizendo aos senhores, a regra do artigo 640 do Código Civil Brasileiro, que diz o seguinte, que considera-se mandatário aquele que, sem oposição dos demais, administrar coisa de terceiro. Considera-se, é como se fosse o gestor de negócios. O Código Civil, no artigo 640, se vocês me permitirem, eu não gosto de ficar lendo o artigo, mas esse realmente eu vou ler aos senhores textualmente, ele diz exatamente o seguinte, que determina, artigo 640 do Código Civil, do condômino que, sem oposição dos outros, administrar os bens comuns, presume-se mandatário daqueles. Por que essa regra do artigo 640? Pelo seguinte, os senhores sabem que era muito comum, nas fazendas, um dos irmãos ficar administrando a fazenda sem a oposição dos demais irmãos. Ele morava na fazenda, recebia, pagava, dava quitação. De repente, quando não interessava mais para ele, ele falava, olha, eu não tenho procuração dos meus irmãos, eu não vou comprar gado, eu não vou vender gado. Porque durante 10 anos nós fizemos isso. De repente, quando não há mais interesse, o senhor vem dizer que não tem procuração? Recordo-me de uma hipótese do Tribunal de São Paulo. A hipótese era a seguinte, era uma pessoa, um velho, que por morte de sua mulher, recebeu por partilha a ameação de um imóvel, de um apartamento, a metade era dele e metade para os seus filhos, portanto, os herdeiros necessários. Durante anos, esse velho recebeu o aluguel de todo o imóvel, sem oposição dos filhos, ele recebia do inquilino. De repente, esse velho morreu, os filhos falaram, olha, não reconhecemos esse contrato porque, na verdade, há 15 anos que nós éramos herdeiros da metade desse imóvel. Então, meu pai não tinha legitimidade para receber durante esses 15 anos. Como? Mas o seu pai, durante 15 anos, recebeu e vocês não se opuseram. De forma que eles não queriam reconhecer a locação e perderam, diziam que não valia. Então, vocês estão vendo que prevaleceu o quê? O mandato tácito, que sem oposição dos demais, ele estava administrando a coisa comum. Portanto, o direito é assim, unilateralmente, mas eu não quero mais. Não quero mais, não. Muito embora não tivesse a bilateralidade, a coisa assinada, presumia-se como mandatário comum sem oposição dos demais. Na hipótese do condomínio, por isso que eu estou trazendo os senhores para o meu raciocínio, é a mesma hipótese. Quer dizer, eu recebo aluguéis como administrador aparente, ou aparência da representação, sem oposição. De repente, ou então recebo as despesas de condomínio dos inquilinos. Olha, o senhor pagou mal. Quem paga mal, paga 2 vezes. Chega o meu irmão, vai querer cobrar de novo o condomínio? Não vai poder cobrar de novo. Porque, não, o senhor pagou mal, quem paga mal, paga 2 vezes. Não, eu consigo no pagamento em juízo e provo o mandato tácito, pelo artigo 640 do Código Civil. Evidente, senão seria o quê? Um locupletamento ilícito que não pode ser protegido pelo direito. Aí seria o enriquecimento sem causa. E o que vem a ser o enriquecimento sem causa? O enriquecimento sem causa é o enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, onde não há nexo causal. E não havia nexo causal, porque se eu já havia pago o condomínio, não podia pagar 2 vezes. E aí a parêmia não prevalece. Quem paga mal paga 2 vezes, não, porque durante anos eu sempre paguei para o seu fulano de tal, que era o irmão mais velho daquela família. E ele sempre pagava e dava a quitação. De forma que essa aparência de representação é válida, senhores, em direito, principalmente nos dias de hoje. Ainda no temário ainda da capacidade processual ativa, legitimidade ativa ou legitimidade passiva do síndico. Quando eu digo legitimidade ativa do síndico, é claro que ele tem poderes, na hipótese de falta de pagamento de taxa condominial, ele está a legitimidade, investido devidamente numa Assembleia, registrada em cartório de títulos e documentos, ele terá a legitimidade para acionar em nome do condomínio o réu inadimplente. Muito bem. Suponhamos que, ao acionar o réu em sua contestação, e aí pelo rito sumaríssimo, conforme já prevê o próprio artigo 275 do Código de Processo Civil, ele vai argumentar suas razões na audiência de conciliação, naquela contestação de 200 páginas que levanta 10 preliminares, o juiz dá 15 minutos para a parte se manifestar, às vezes não concede prazo para prorrogar, o rito sumaríssimo que é demoradíssimo, né? De sumaríssimo não tem nada, quer entrar com uma ação demorada, entrar com o rito sumaríssimo. Mas, na questão do sumaríssimo, ele tem 10 minutos, a pessoa levanta 50 preliminares, carência, inépcia, inicial, para impressionar, né, para dar aquele impacto inicial à parte contrária, e o juiz, se não faz acordo, prossegue-se a execução, se é devido ou se não é devido. Olha, hoje em dia, com uma inflação de 30% ao mês, seria imoral, para não dizer outra coisa, a pessoa deixar de pagar o condomínio. E pela lei de 1964, tinha aquela multa, depois 6 meses sem pagar a correção monetária. Isso é uma vergonha.
Isso é imoral, quer dizer, então a pessoa é o caso típico de enriquecimento sem causa. É hoje que se faça essa alteração. Ainda bem que hoje o direito não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico. É por isso que pacta sunt servanda até um certo ponto. E hoje, para isso, nós temos a cláusula rebus sic stantibus, em contrapartida. Ao mesmo tempo que seria inconcebível nós temos hoje um reajuste de aluguel anual, se bem que o semestral já é um outro desastre, mas isso aí passou, porque senão também não passava a nova lei, porque semestral também é outro problema muito sério, mas é aquela história, né? É imoral, é legal, mas é imoral. No caso da lei, a pessoa fica trabalhando com dinheiro, aplica o dinheiro no mercado paralelo, financeiro, ou de dólar, e depois de 6 meses ele vai pagar aquilo sem correção monetária com uma multa irrisória de não sei quantos por cento, que não dá nada. E ele fala, não, mas a lei me confere esse direito. A lei me confere esse direito. Por isso que eu digo, não se pode aplicar simplesmente a letra fria da lei feita em 1963, há 30 anos. Quando, com certeza, a inflação não era de 30% ao mês. Esse é um outro aspecto que nós temos que considerar. Na hipótese do síndico, portanto, acionar, ele terá capacidade processual, terá legitimidade para acionar o condômino inadimplente. Ainda nessa questão de inadimplência, e ainda bem que os tribunais estão sensíveis, havia um outro aspecto também altamente imoral. Era a pessoa que alegava que não pagava condomínio porque tinha recebido aquilo por herança com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade. Quer dizer, o bem tinha um gravame. Ele falou, bom, eu moro de graça e ninguém podia penhorar a coisa porque havia uma cláusula de impenhorabilidade. E ele sabia que no Código Civil só dizia que a impenhorabilidade só não subsistiria no caso de desapropriação ou dos impostos incidentes sobre o imóvel. Só que o Código Civil era omisso no que tange a despesa de condomínio. Por quê? Era omisso porque em 1916 não havia condomínio em plano horizontal. Quantos prédios tinha no Brasil? 2? Nem o Martinelli estava pronto. Aproveitando-se dessa lacuna, né, dessa omissão, é que a pessoa que recebeu o bem com a cláusula fala, bom, eu moro em Higienópolis, uma bela cobertura, não pago 10 milhões por mês, vou sobrecarregar os demais. Caso típico de enriquecimento sem causa. Isso também hoje não prevalece mais, muito embora a cláusula prevaleça sempre nessa hipótese de despesa sobre o condomínio, a jurisprudência tem entendido que pode haver a penhora sim sobre a unidade, senão seria um caso típico de não completamento ilícito. Bem, isso quanto ao problema da capacidade processual do síndico, desde que investido legalmente numa Assembleia de Condôminos, ele poderá ser reconduzido ou não ao cargo e o seu mandato será de 2 anos. Isso é o que diz a lei. Na questão da capacidade ainda, e aí ligado ao assunto da personalidade jurídica do condomínio, o doutor Marcelo fez menção à questão do prédio que quer comprar, o condomínio que quer comprar o terreno do lado para aumentar as vagas de garagem. E até nesse meu artigo, publicado aqui no Estado de São Paulo, em janeiro de 92, depois publicado no Boletim de Direito Imobiliário, depois publicado também na Revista de Direito Civil, foi a questão que eu reformei lá no Conselho Superior da Magistratura, mudando a orientação do Conselho, e que eu dava o seguinte exemplo sugestivo. Bom, os impostos modestos achavam que era sugestivo, porque a hipótese era o seguinte: o prédio tinha um terreno vazio do lado e queriam comprar para aumentar as vagas de garagem. Cada condomínio tinha uma vaga e ia ficar cada em 2 vagas. Tudo bem. Então a alegação é a seguinte: se o condomínio hoje tem até a CGC, por instrução da própria instituição, como instrução normativa da Receita Federal, vou mais além, tem condomínio em São Paulo, no Rio de Janeiro, que tem coisa alugada, tem lojas alugadas para terceiros. Condomínio é difícil tal, isso é coisa de 20, 30 anos atrás, escrito assim, paga imposto de renda. Como explicar que não tem personalidade jurídica? Do ponto de vista de direito, realmente não tem personalidade jurídica, não é nem pessoa física, nem pessoa jurídica, é uma quase pessoa, mas repito, volto a insistir nessa tela, é uma ficção jurídica que existe na órbita do direito como espólio. E se o espólio pode vender, que é mais, através de um alvará, se eu posso vender, quer dizer, eu vou esvaziar o patrimônio, por que eu não posso adquirir que é menos? Não teria sentido essa restrição. E no caso do condomínio, imagine os senhores, se eu tiver um prédio de 200 apartamentos, e eu tiver que ter 200 assinaturas para adquirir o terreno do lado, eu não vou comprar nunca, porque vai ter um interdito, vai ter um menor, vai ter alguém fora do país, vai ter uma mulher que não assina,
alguém, enfim, ou então outorga o sólido, ou então, não vai ser machista, feminista, mas o problema se bem que para comprar eu não preciso da outorga o sólido ou marital, só para vender. Mas na hipótese vai ser muito difícil eu conseguir unanimidade. Alguém poderia argumentar, mas uma assembleia, então aqui que está o ponto delicado da questão, mas numa assembleia eu não precisaria ter unanimidade, porque eu não quero comprar uma hipótese, eu não quero comprar. É um problema muito delicado, porque vamos supor que 2/3 queiram comprar e 1/3 não queira comprar o terreno. Posso comprar em nome do condomínio ou não posso comprar? Quem é que vai pagar? Porque aí surge aquela questão. Bom, se comprar em 2/3, em nome de quem? Em nome do condomínio, e nós vamos beneficiar 1/3, esse 1/3 não vai desembolsar, ou nós vamos comprar em nome das pessoas físicas. Mas se nós comprarmos em nome das pessoas físicas, eu vou comprar para mim o terreno, só vai poder utilizar aquela propriedade que efetivamente desembolsou. Não lhe parece que seria esse o raciocínio? Então, por esse motivo, impressionado com essa tese, é que os tribunais estavam recalcitrantes em admitir a personalidade jurídica do condomínio nessas hipóteses. E realmente a coisa não é simples, porque se fosse simples nós estaríamos aqui. E simples, isso a gente aprenderia até na escola. Mas a questão, e aí nós temos que meditar, é a seguinte. Suponhamos que alguém fala, eu só tenho um automóvel e eu não desejo desembolsar a minha parte, eu não concordo. Essa pessoa não concordando, ele pode fechar as portas da aquisição porque 90% concorda e 10% não concorda. Os senhores acham que esses 10% podem pedir a compra em nome do condomínio, edifício, tal, e ainda não daria o registro imobiliário? O que lhes parece? Depois, eu não quero agora polemizar, porque esse assunto é polêmico e eu tenho muitos outros assuntos aqui para conversar. Então vamos voltar sobre isso. Bem, além desse problema que eu quero aumentar a área do condomínio, mas tem esse problema que não tem unanimidade. Se eu vou poder ter essa personalidade jurídica para forçar essa minoria, e eu posso comprar e depois cobrar dessas pessoas, porque aí ficaria a seguinte questão. Isso é despesa ordinária de condomínio? Não é despesa ordinária. É despesa extraordinária de condomínio? E se for despesa extraordinária de condomínio, aí não cairíamos, e aí o leque vai abrindo. Seria isso o quê? Seria uma benfeitoria ou seria uma acessão? Porque a acessão é aquilo que é construído em terreno do outro, uma coisa nova. A benfeitoria não. A benfeitoria é o melhoramento de uma coisa que já existe. Mas aí dentro da benfeitoria nós teríamos a necessária, a útil e a voluptuária. E efetivamente não seria uma benfeitoria necessária, porque o prédio não estava caindo, ele não estava dando injeção de concreto para o prédio não cair. Efetivamente, talvez, quiçá, poderia ser considerada uma benfeitoria útil. Talvez, porque não aumentaria a utilidade, quer dizer, eu talvez não, com certeza aumentaria o valor da minha unidade condominial, do meu apartamento, porque eu passaria a ter duas vagas de garagem. Então seria uma benfeitoria útil. Mas isso obrigaria a pessoa, ou se comprar eu assumiria o risco de ter que arcar com aquilo e o outro seria obrigado a pagar? Em contrapartida, se aquele que não pagou ele seria impedido de usar aquela área, se eu comprar em nome do condomínio, veja que situação delicada. Lembro-me de uma hipótese num prédio lá no Guarujá, e a hipótese não foi tão complicada porque eram 48 apartamentos. 47 queriam a construção. Um único não queria a construção, porque não queria desembolsar. Diante do impasse, os 47 resolveram custear para o 48º, contanto que ele não impedisse judicialmente a construção. Ele ganhou de presente a vaga, mas aí era um caso único, era fácil. Agora, o difícil é quando nós temos 20 contra 10, aí complica, porque 10 vão ter que desembolsar em favor de 20 vão ter que desembolsar em favor de 10. Então, vocês estão vendo que a coisa é muito mais complicada do que a gente pensa, quer dizer, a gente vai conversando, a gente vai desenvolvendo, procura aqui uma saída. Não é fácil ser juiz numa questão dessa, não é fácil, porque se eu levar as barras do tribunal, eu falo, bom, o meu direito de propriedade é esse, ninguém pode me obrigar a comprar nada. Eu comprei a minha fração e minha unidade, eu não sou obrigado a comprar o terreno do vizinho, eu não sou obrigado a comprar. Além da questão, portanto, da personalidade jurídica e da capacidade processual, vocês podem encontrar qualquer repertório de jurisprudência, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, enfim, etc. Isso é matéria pacífica que o síndico tem legitimidade ativa e passiva para representar o condomínio. É claro que ele representa o condomínio. A pessoa dele, ele não vai ser acionado da pessoa dele, desde que ele não haja uma má-fé por culpa
e se ele desviou o dinheiro do condomínio, é outro problema. E aí nós teríamos, então, dois ilícitos, o ilícito civil e o ilícito penal. Desde que ele não tenha agido com culpa, e às vezes quiçá com dolo, ele responderia até por malversação do dinheiro de terceiro, porque é um negócio muito sério, a prestação de contas em relação, com referência a dinheiro de terceiro. Portanto, até a prova do contrário, o síndico não é culpado se não se provar esse desvio de verba e que ele embolsou e foi colocar esse dinheiro na sua conta particular. Uma péssima coisa é o síndico colocar dinheiro do condomínio na sua conta particular. É terrível. Pode ser um cruzeiro, é muito ruim. É muito ruim, porque sempre vai gerar uma desconfiança. Até numa simples compra de uma vassoura, uma inocente vassoura vai dar margem à discussão. Ah, não fez concorrência de vassoura, não fez concorrência disso, aquilo, porque sempre tem um espírito beligerante dentro do próprio condomínio. E interessante notar, senhores, interessante notar, e aqui é fundamental isso, que o senhor já estudar nos bancos escolares, mas sempre pode vir à tona, depois de 20, 30 anos de profissão, é aquela distinção que os advogados confundem, juízes confundem, com todo o respeito desde o Estado, e advogados que não militam na área, às vezes até confundem. É o problema da diferença entre falta de legitimidade e falta de capacidade no condomínio. E eu vou dar um exemplo fácil, elementar, quer dizer, agora vai ser fácil, depois eu explicar esse exemplo, mas que realmente eu depois percebo, poxa, é verdade isso aí. Quer dizer, qual seria o problema da falta de capacidade e falta de legitimação? No condomínio tradicional, por exemplo, eu não posso, numa casa geminada, não posso, né, vender a minha parte a estranho antes de oferecer ao meu consorte, minha irmã, meu irmão. Por quê? Eu tenho capacidade, pleno gozo das minhas faculdades mentais, sou capaz, tenho mais de 21 anos, tenho curso universitário, etc, etc. Só que eu tenho capacidade, mas eu não tenho legitimidade para vender a minha parte no imóvel indivisível. Não posso, eu tenho que oferecer para o outro, direito de preferência. Artigo 1139 do Código Civil Brasileiro. Não pode um condômino de coisa indivisível vender a sua coisa a estranho antes de oferecer outro consorte. Tendo preferência na coisa, o condômino que tiver benfeitoria maior, que não maior, e não tendo aquele que tiver benfeitoria na coisa. É a regra do artigo 1139 ligado ao artigo 632 do Código Civil. Mas no problema da falta de legitimidade, ou falta de capacidade, onde eu vou cair aí? Eu vou cair na regra do artigo 3º da Lei 4.591. Por quê? Ali diz que são partes exclusivas do condomínio, os postos elevadores, o hall de entrada, hall de saída, as escadas, escadaria. Então, eu, como titular de direito autônomo de uma unidade, eu posso vender a minha unidade autônoma, não posso vender a escada. Eu tenho capacidade para vender a minha unidade, mas não tenho legitimidade nenhuma. Ninguém tem aí legitimidade para vender a escada. Faz parte da coisa indivisível que está estampada no próprio artigo 3º da Lei 4.591. E vou mais além. Lá no artigo 9º da Lei 4.591, vocês vão encontrar a seguinte regra, que com 2/3 vocês conseguem aprovar uma convenção de condomínio. Com 2/3. Agora, nos casos em que a convenção foi expressa, não bastam os 2/3. Exemplo, eu vou dar exemplo com um caso prático. Existe um prédio aqui na Avenida São Luís, esquina com Praça da República, que foi construído e terminou em 1949. Esse prédio é um conjunto de 3 prédios de estilo neoclássico atrás do Colégio Caetano de Campos. Ali, a lei é de 1928, porque o prédio foi feito em 49, ali na convenção diz o seguinte, que o prédio todo será residencial, só que a sobreloja é comercial. Está lá, com todas as letras. Em 1949 foi feito isso, porque o proprietário era dono da sobreloja, quem fez o prédio, então ele quis garantir para si o uso comercial da sobreloja. Muito bem. Acontece que o movimento do prédio, o que se gasta de energia lá de elevador, por causa da sobreloja, é uma coisa impressionante, porque está alugado por uma agência de turismo, joalheria. Então, o aumento, o fluxo de pessoas ali para a sobreloja é muito grande. E ele paga a mesma taxa de condomínio que os outros moradores. Pessoas velhas que pouco usam os elevadores, uma vez por dia, nem saem de casa. E esses moradores não conseguem alterar a convenção porque diz que é unanimidade. Quer dizer, muito embora a sobreloja seja comercial, quer dizer, seria até um precedente, na verdade não se consegue alterar a convenção porque 2 ou 3 não querem e os outros que estão com seus apartamentos fechados não conseguem alugar, porque alugar residencial na Praça da República hoje é muito difícil. Então eu estou pagando uma fortuna de condomínio com esse privilégio, digamos assim, de 45 anos quase, dessa loja do subloja, porque a convenção era de 1928. E se for para o tribunal, perde. Sem dúvida, perde. Não tem como mudar isso aí. Infelizmente, aí
é uma realidade, né, a violência aí do direito de propriedade estampada nessa convenção feita em 1949, pelo proprietário. Ele acabou o prédio e fez a convenção do jeito que ele queria. E é verdade isso porque os senhores sabem que às vezes tem até convenções de condomínio que não permitem voto por procuração, porque às vezes a pessoa, o síndico, o administrador, quem quer que seja, leva 7, 8 procurações e vota por procuração. Às vezes existem convenções que dizem, não, tem que ser pela pessoa e não pela representatividade, pelas unidades. Só que isso ferir o direito de propriedade, e fatalmente vai esbarrar numa ação judicial e fatalmente vai sair vencedora a tese de que eu tendo procuração, sendo mal e capaz, eu posso dar procuração para quem eu quiser. Seria uma limitação ao meu direito de propriedade. Seria até inconstitucional. Caberia até o caso, seria o caso de impetrar mandado de segurança, porque eu não posso negar esse direito de propriedade e delegar a uma pessoa para me representar numa assembleia de condôminos. Então, vocês estão vendo que aí a questão da capacidade, vem novamente à tona, da legitimidade, portanto, ativa, da legitimidade passiva do síndico. E agora a terceira parte da palestra, temos mais uns 10 minutinhos para eu terminar, já cansei os senhores aí. Ainda eu queria falar ainda alguns outros aspectos sobre esse nosso tema, sobre a capacidade em que hoje em dia, quando eu disse da liberalização, eu encontrei, vou ler para os senhores 2 minutinhos, um acórdão interessante, que a hipótese era a seguinte: a convenção de condomínio dizia que a garagem, quem podia usufruir da garagem eram as pessoas, os proprietários de apartamentos do prédio. Estava lá na convenção de condomínio. Só que por questões de